Boa noite a todos. É sempre bom, né, estarmos juntos, reunidos, para mais uma aula, para aprendermos juntos, que juntos é bem melhor, a gente sabe disso. Aprendemos muito com a participação de todos e sempre contamos, né, com as boas vibrações de todos que compartilham conosco esse aprendizado. Então, hoje já estamos na 28ª aula do módulo 4 e tem como título Desdobramento Mediúnico. É uma aula do curso mediúnico e é um tema que é curioso, que as pessoas gostam de saber, sempre estão buscando, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desdobramento mediúnico, mas em forma de tarefa, né? Convido-os a fechar os olhos por um minutinho, elevarmos os pensamentos até o nosso Pai Maior e rogar ao nosso Mestre amigo Jesus suas bênçãos de luz e de paz, iluminando os nossos pensamentos, nos enchendo de sabedoria, para que possamos compreender sempre os ensinamentos que serão ofertados para colocarmos em nossas vidas, com o objetivo de sermos espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A 28ª aula vai tratar, né, do desdobramento mediúnico, que é um capítulo onde Martins Peralva comentou o capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós sabemos que algumas observações já foram trazidas aqui em aulas passadas, sobre a médium Celina, sobre uma outra médium. Então ele descreveu como tudo acontece, o processo do sonambulismo, então muito interessante. E hoje a gente vai abordar o tema desdobramento em serviço do livro Nos Domínios da Mediunidade. E neste capítulo, André Luiz ele vai falar do desdobramento agora de um médium do sexo masculino chamado de Antônio Castro. E nós vamos saber como tudo aconteceu. É muito importante, o material está assim maravilhoso, né? Nós ouvimos as pessoas falarem, aqueles que acompanham, que disponibilizam um tempinho para poderem estar aproveitando essas maravilhas dos nossos queridos irmãos que contribuem para o nosso entendimento, ampliando o nosso conhecimento. Então tem vídeos até de humor, muito legal, vocês vão se divertir. Tem vídeos curtinhos e tem verdadeiras palestras, né? Mas todos são muito importantes e enriquecedores para nós. Convido-os então, a quem ainda, né, não assistiu, que entre no Google Sala de Aula e comece a assistir, nem seja um por dia. O material é sempre postado com antecedência, então dá para assistir com calma, reassistir, até chegar no dia determinado da aula. Também sugiro, né, a vocês que assistam essas duas aulas dos módulos 1 e do módulo 2, que vai tratar desse mesmo tema. Na verdade, aqui é do módulo 3 e do módulo 2, mas tem mais uma sugestão de aula, que trata da emancipação da alma, do sonambulismo e mediunidade. São aulas que vão auxiliar na compreensão desse tema. Então vamos dar início. No livro, no capítulo 2, né, do Livro dos Espíritos, que trata, né, capítulo 8, Emancipação da Alma, que tem as questões 400 a 412 dos livros dos Espíritos, e trata do sono e dos sonhos. Kardec perguntou aos espíritos:
O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta foi: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sobre as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então ele já responde: a gente não vê a hora de poder deixar esse corpo aqui pesado e sair passeando por aí, né? Com o nosso corpo espiritual. Na questão 401, Kardec perguntou: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre passos e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, durante o sono, ai que delícia, a gente deixa o nosso corpo lá e segue com o nosso corpo espiritual, aonde nós sintonizarmos os nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente vai encontrar com amigos, com familiares, ou vamos estudar, vamos receber orientações. Então, durante o sono, a alma não fica ali repousando, mas acontece de algumas pessoas, sim, permanecerem ao lado do corpo, ou então ir para lugares não muito legais. Vamos dar continuidade. Como definir, então, a mediunidade de desdobramento? Desdobramento é o nome que foi escolhido para representar o sonambulismo que Kardec utilizou na codificação. Não sabemos por que não se usa assim tanto sonambulismo, né? Mas desdobramento é o nome escolhido pela doutrina espírita, aqui pelos espíritos que nos orientam, eles utilizam o nome de desdobramento. Mas Kardec havia, se dirigido a essa emancipação da alma como sonambulismo. Desdobramento é o fenômeno pelo qual o espírito, sempre envolvido por seu perispírito, separa-se do corpo físico, ao qual se mantém ligado apenas por um laço fluídico conhecido como cordão de prata, e vai estar em outros lugares. Então, durante o sono, a gente vai lá, o espírito, A mediunidade é que o espírito separa do corpo físico, mas permanece ligado por esse cordão. Tanto é que na espiritualidade os espíritos identificam quando o espírito é encarnado ou não por esse cordão de prata. E ele vai, dependendo da sua vontade, ele vai percorrer outros lugares. Dependendo da sua evolução, ele pode ir a distâncias enormes, percorrer muitas distâncias em busca de aprendizado, de experiências novas, conhecimento, depende do propósito. Mas o corpo fica e o perispírito segue ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. Este fenômeno pode ocorrer de forma anímica ou mediúnica, consciente ou inconsciente, dependendo de existir ou não e a interferência do plano espiritual e da vontade ou não dos espíritos que se deslocam. Então, vamos ver aqui para agora a gente entender, o que... Vou voltar um pouquinho. Tá. Os desdobramentos, como nós vimos lá, eles podem ser conscientes,
Este caracteriza pela lembrança exata do ocorrido quando, ao retornar ao corpo, o ser recorda-se dos fatos e das atividades por eles desempenhadas no ato do desdobramento. A gente ouve médiuns, de desdobramentos relatarem que a gente muito quer se recordar, mas às vezes é sofrível porque a gente não vai ter contato só com o belo, com o bonito. A gente tem contato com todo o plano espiritual. Quando se desdobra, você entra em contato com tudo que está ali ocorrendo no plano espiritual. E a gente passa por lugares ou presencia situações que não são muito agradáveis. Então, alguns médiuns até pedem para não se recordarem quando despertam ou quando retornam do desdobramento. Mas tem um propósito também quando há o desdobramento consciente. Depois a gente vai falar um pouquinho. Os inconscientes ocorre ao contrário, Ele não vai se recordar. Mas na maioria das vezes essa atividade que ele desempenha lá na espiritualidade, no momento que ele está desdobrado, fica como experiências gravadas no próprio ser como espírito, sendo lembrado em alguns momentos para o despertar de algumas dificuldades e vem como intuições ou ideias. Então a gente está lá, os inconscientes, eles ficam guardados lá na nossa memória, Fica guardada e num belo dia a gente pode se lembrar do que ocorreu nessa situação de desdobramento. Vem em forma de intuição, dependendo do objetivo do desdobramento, porque muitas vezes a gente acha que está desdobrado e é sonho. Sonho pode ser limpeza dos nossos subconscientes, o lixo mental do nosso cotidiano, Pode ser voluntário também. O desdobramento voluntário. Você está lá quietinha, em qualquer situação você já está saindo fora do corpo. Então você desdobra e promove a própria pessoa voluntária, sem interferência de ninguém, de nenhum espírito, que tem essa facilidade de ir, E tem os provocados, esses provocados que a gente tem que tomar cuidado, porque através de processos hipnóticos e magnéticos, agentes desencarnados ou até mesmo encarnados podem propiciar o desdobramento do ser encarnado, aplicando passes magnéticos. A medida de um magnetizador pode provocar, sim, o desdobramento. Alerta constante. Vigiai e orai para não ser presa fácil dos espíritos ignorantes. Já sabemos que Jesus é o caminho seguro que a gente tem. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre os voluntários, Os voluntários, a gente pode haver algumas lembranças do que aconteceu, mas ainda, existem muitas dificuldades no momento em que o espírito, ele através do seu perispírito, aproxima-se novamente do corpo. Pela densidade ainda dos órgãos cerebrais, é possível haver esse bloqueio das experiências. Então, olha só, quando o corpo perispiritual se aproxima do corpo físico, pode haver esse bloqueio. Então, ele pode haver algumas lembranças só do que ocorreu. Os desdobramentos também podem ocorrer nos momentos de reflexões. Muitas vezes a gente está lá quietinho, pensando, analisando profundamente os nossos atos, As atividades, e essa atividade que a gente está lá em reflexão, pode fazer com que o nosso perispírito se expanda, Ele vai ficar expandido
e vai captar experiências e orientações devidas. Olha que interessante, né? Então, esses momentos de reflexões, de meditação, são muito importantes também para nós. E os provocados, como eu falei? A gente pode, né? Foi dito que os provocados, a gente pode ser provocado por espíritos bons e por espíritos também não muito bons, ignorantes. Mas o que faz com que a gente receba, né, ele seja provocado por espíritos ignorantes? É a afinidade que a gente tem com eles. A gente se afiniza com essas deficiências morais dos desencarnados e daí a gente propicia a eles com uma facilidade imensa para eles agirem e provocar o desligamento do corpo. Aí eles atraem o ser encarnado para as suas experiências fora do corpo. Olha só. Por isso é importante nas palestras, nos trabalhos mediúnicos, prestarmos atenção como nós estamos, o que nós estamos pensando, porque poderão sim provocar um sono, um desdobramento e nos retirar do nosso propósito, que é ser melhor, que é servir, mas isso também tem uma culpa daquele que abre a porta, né? Abriu a porta, eles entram e levam. Por isso que eu falei, orai, eu não, né? Jesus, orai e vigiai sempre, sempre. Martins Peralva, ele fala assim, há médiuns de desdobramento que recordam as ocorrências da excursão, fazendo o resumo disso que foi dito, enquanto outros, embora façam o relato durante o desdobramento, voltam ao corpo como se tivesse saído de um prolongado sono. Não se lembram de nada. E ele ainda coloca, são as sutilezas do mediunismo. Alguns necessitam de auxílio magnético dos encarnados para conseguirem o desdobramento, enquanto outros, que são os voluntários, se desprendem facilmente com a maior espontaneidade. E ele coloca também lá no livro, né, nas suas reflexões, que toda atividade deve ser caracterizada pela espontaneidade, né? Toda atividade mediúnica, toda tarefa deve ser caracterizada pela espontaneidade, ou qualquer que seja a nossa tarefa ou situação, até no cotidiano da vida. No espiritismo cristão, onde se enxugam lágrimas e se abraçam almas revoltadas, é mais aconselhável aproveitar a cooperação daqueles que se desdobram com naturalidade. Para que provocar, né? Aqueles que têm mais facilidade para se desdobrar, eles poderão ser uma ferramenta melhor, mais eficiente nessa tarefa. Apenas utilizando o concurso magnético dos protetores espirituais. Nós vamos ver no capítulo 11 que o médium Antônio Castro, ele foi sim assessorado pelo mentor espiritual, que é o Clementino, né? Daquele agrupamento mediúnico. Então vamos lá. O desdobramento é um fenômeno medianímico. Por que é medianímico? Porque ele tem as duas etapas. Ele é anímico e mediúnico. Então é medianímico. Essa etapa anímica, porque só depende do médium, do próprio espírito, esse fenômeno de deixar o seu corpo físico e ir para outros lugares. E mediúnico, nós vamos ver, ele pode servir, né, de ferramenta para retransmitir mensagens de outros espíritos enquanto está nessa tarefa, nessa viagem a outros lugares. Então vamos lá, anímico, voltando. Anímico é a alma do médium que vê e interpreta. O próprio médium vê e interpreta tudo aquilo que ele está, todas
aquelas imagens, situações, lugares que ele está passando, ele que vê e interpreta da sua maneira. E mediúnico é quando ele passa a relatar o que vê ou transmitir os pensamentos dos outros espíritos. Olha que interessante, né? Primeiro, ele desdobrado, o Antônio Castro. Ele segue uma viagem e ele vê o nevoeiro, ele vê zonas próximas da Terra que são impregnadas de substâncias mentais, né? Substâncias mentais, expelidas por inteligências encarnadas, por nós que estamos aqui encarnados, resultante dos desequilíbrios humanos. Imagina agora como que está, né, essa substância que envolve o nosso planeta. E eles conseguem ultrapassar. E ele até fala assim, consegui ultrapassar as zonas das trevas. Depois, Antônio Castro, né, que relata tudo isso, ultrapassa seus medos, a gente ainda vai falar um pouquinho mais. Ele encontra com o outro espírito e recebe a mensagem do Oliveira, né, que ele era um espírito amigo que trabalhava nesse agrupamento mediúnico, nesse centro mediúnico, onde Hilário, André Luiz e Aulos estão lá observando os médiuns. Por isso que é nos domínios da mediunidade. E ele chegou até Oliveira, até se emocionou, e o corpo dele, que se encontrava na reunião mediúnica, sentiu. Lágrimas correram do rosto dele. E pela boca dele mesmo, Antônio Castro, transmitiu a mensagem de Oliveira. A mensagem do Oliveira, que era um recém-desencarnado. E ele foi até ele. Olha aqui, com o concurso do mentor, e nós vamos ver que também 2 guardas o assessoraram. E ele falou, Oliveira, meus amigos, que o Senhor lhes pague, estou bem. Então, vamos dar continuidade. Esse é no capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, aqui, olha que interessante, né? Nós vimos que o desdobramento é a emancipação da alma, pode ser consciente, inconsciente, provocado ou voluntário, onde o espírito deixa seu corpo físico e segue com seu corpo espiritual, mas o seu corpo físico permanece ligado ao seu corpo espiritual por esse cordão de prata. Eu já expliquei que enquanto ele se distancia, né, ele sente medo e uma certa dificuldade até para iniciar essa viagem que a gente vai ver aqui em outros slides que eu trouxe para nós, para a gente refletir um pouquinho. E Aulos, ele diz que Antônio Castro, ele é um médium iniciante ainda nessa tarefa de desdobramento. E desdobramento é treino, precisa ser treinado. Mas esse desdobramento espiritual, tá, que foi relatado aqui no capítulo 11, ele tem um objetivo a ser cumprido. Não é por curiosidade, ele tem uma tarefa. Então o médium se prepara para ele poder ser essa ferramenta de trabalho nos locais onde fazem uso desse tipo de mediunidade. Nesse tipo de tarefa, né? Depende do objetivo do local. Aqui na Seara de Jesus, né, eu perguntei para o seu Manuel se tem médium de desdobramento consciente, se é feita essa tarefa aqui. Ele falou que não, só no desdobramento, mas através do sono, à noite. Porque ele sempre fala, a gente vai se encontrar daqui a pouco, nós nos reunimos por trabalho, a gente está sempre dando continuidade às tarefas que iniciaram aqui, ou então as tarefas, né, as atividades e o trabalho da casa já iniciou durante o sono
na espiritualidade. Dando continuidade, Martins Peralva, ele diz o seguinte, desculpa, é que esse negocinho aqui tá meio complicado. Martins Peralva, ele diz que existem algumas condições para que o médium se torne eficiente nessa tarefa de desdobramento. Uma delas a gente já sabe, né? É a evolução moral, é ligada à moral. Então ele fala, para esse desdobramento consciente, né, essa tarefa onde o médium, ele mesmo sai do corpo só com o concurso do mentor espiritual e vai e segue para as experiências espirituais com objetivo. Então, quanto mais adiantado moralmente, melhor é, porque ele vai ter o pensamento mais livre, né? Mais elevado, ele vai se desprender do corpo com maior facilidade e vai se desdobrar sem muitas dificuldades. Mas no livro Diversidades de Carismas, de Hermínio de Moraes, ele conta a história, né? Ele relata o caso da médium Regina e ele fala de toda a dificuldade que ela teve desde o início do desdobramento, porque a sensação não é muito boa de você deixar o corpo. A impressão que tem é que você vai morrer, né? Você fica gelado, você vê o seu corpo, você toma uma distância e vê seu corpo imóvel. E ela relata, né, se alguém tiver interesse de fazer a leitura, é Diversidades de Carismas. E tem um videozinho no nosso material de estudo, onde eles explicam eles dão algumas explicações sobre esta médium, né? E aí ele diz mais o seguinte, tem as condições que a gente sabe, todas ligadas à moral, que é ter uma vida pura, aspirações elevadas, potência mental, cultivo da prece e o exercício constante. É um treino, né? Nós vimos que o desdobramento, quanto mais ele fizer, melhor ele vai ficar. Mas não sair aí se desdobrando, mas com orientação, sempre acompanhado do mentor espiritual, porque muitas vezes aqueles curiosos vão para lugares que muitas vezes podem ficar por lá, porque não vão conseguir retornar. O seu Manaus sempre fala, nós saímos sempre em grupos, nunca sozinhos. Aí vamos lá. O médium, assim desligado do veículo carnal, aqui ele está relatando Antônio Castro, como que ocorreu o desligamento dele, o desdobramento. Afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático, ao corpo físico, enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel. Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós numa cópia estranha de si mesmo, porque o perispírito se expande. Então lá André Luiz, ele fala que ele aparece, mas muito maior do que ele é, né? Vaporoso. Porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresenta-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Antônio Castro, houve 2 tentativas para ele poder. Na primeira ele não conseguiu. Ele tentou se movimentar, mas ele não conseguiu se movimentar. Aqui tem, né, só para a gente lembrar. Tem o corpo físico, o duplo etérico, que é a cópia do corpo físico. Ele acompanha o corpo físico, ele é feito de matéria fisiológica. E ele morre, né? Ele se deteriora quando o corpo físico morre.
E tem o corpo espiritual, que é o perispírito, o corpo mental e o espírito. Então agora eu vou passar para vocês um videozinho que eu encontrei da Cíntia, bem interessante. Ela vai explicar como ocorreu esse processo. Presta atenção. A primeira tentativa de desdobramento de Antônio Carlos ela não foi perfeita, conforme narra André Luiz. A cópia espiritual parecia pesada e inquieta, estava de cores diferentes e um tamanho maior. Isso porque, ao desdobrar, o duplo etéreo se separou do corpo físico junto com os corpos espirituais. Quando o duplo etéreo se projeta junto com os demais corpos astrais, não é permitido manter uma grande distância, e também o tempo de separação é limitado. É no duplo que fica a energia vital. É também ali onde é produzido o ectoplasma. Quando o encarnado morre, os corpos espirituais se desprendem e o duplo etérico vai para o fluido cósmico universal. Por isso, espíritos desencarnados não são capazes de produzir ectoplasma. E é o duplo que faz essa ligação do corpo físico e do perispírito, pois o perispírito ele é muito menos denso, e o corpo físico muito denso. O duplo é o intermediário entre os dois. Na segunda tentativa de desdobramento, a operação magnética foi um sucesso. Castro desdobrou, o duplo etéreo recuou e se juntou novamente ao corpo físico. Para fazer o desdobramento em serviço, ou seja, percorrer grande distância, o duplo etérico ele tem que ficar com o corpo físico. E somente os corpos espirituais é que vão às longas distâncias. O duplo ele pode se separar junto com os corpos espirituais, mas quando é apenas de pouca distância e também por pouco tempo. Vocês perceberam? Olha a explicação que ela deu. Né? O duplo etéreo acompanhou o corpo físico. Não, o duplo etéreo acompanhou o corpo espiritual, deixando ele denso, pesado. Aí o Clementino teve que aplicar passes, voltar, né? Como ela explicou, para que ele pudesse se desdobrar com segurança. E a gente sabe que o duplo etéreo ele é formado de energia vital, é ele que dá vitalidade ao corpo. E ele se desintegra, né, quando o corpo morre. E ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao nosso campo fisiológico. Pode o corpo perispiritual, que é o nosso corpo que vai e segue no desdobramento, nas viagens, né? Em virtude de sua maleabilidade, assumir diferentes aspectos? Porque o Antônio Castro, ele estava lá vestido, né, de roupa, o vestuário dele era azul e cinza, né, como homem. Ele trazia, mas ele não trazia, né, aquela roupa que ele estava usando lá antes de se desdobrar, que ficou no corpo físico. Ao apresentar com seu perispírito, ele se apresentou vestido com roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando os pés. André Luiz está relatando tudo isso pra gente, como aconteceu. Então, muitas vezes a gente está, né, a pessoa, o espírito que faz o desdobramento, deixa seu corpo físico aqui, ele permanece do jeito que você está vestido, aqui no plano físico, e ao se apresentar no plano espiritual, você se apresenta de forma diferente. Isso pode? Aí Aulus vem explicar pra gente, ó. Ele informou que Castro, ele usava as forças ectoplásmicas, que lhe eram próprias, acrescidas com o recurso do ambiente ali. Quando tiver mais experiência, né? Quando o Antônio Castro tiver mais experiência, ele vai manejar possibilidades mentais avançadas
podendo assumir o aspecto que deseja. Nós sabemos que o perispírito é a chave de tudo, né? Visto que o perispírito constitui-se de elementos maleáveis que obedecem ao comando do pensamento, seja nascido da nossa imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Mormente, principalmente, né? Quando nossa vontade se rende à dominação de outros espíritos encastelados na sombra. Olha só que complicado, né? Então, nós precisamos estar atentos aqui. Essas forças ectoplasmáticas são energia espiritual que a gente tem. Os médiuns externizam para fora, segundo Charles Richer. A partir essa palavra deriva do grego ectos, que significa externo, e plasma, que significa algo moldado ou formado, tudo pelo nosso pensamento. As propriedades do perispírito são muitas, né? Existe a expansibilidade, a plasticidade, que é essa que se molda de acordo com os comandos da mente. Existe a ponderabilidade, a densidade, o peso, a luminosidade, a penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade. Nossa, tantas! Ainda lembrei de mais algumas. Sensibilidade, e a expansibilidade, que é muito importante nesses processos mediúnicos anímicos, que é o próprio espírito que se expande, né? E irradia. Nós falamos aqui, o São Manuel fala, pensa bem, com a vontade de ajudar, que aqueles que vão passar por essa energia que você está ali oferecendo através dos bons sentimentos, do propósito, da vontade, vão ajudar. E tem mutabilidade também, o nosso perispírito, tem odor e temperatura. Olha, eu vou sugerir para vocês uma aula maravilhosa também do nosso módulo 1, foi trazida pela Cecília, que vai explicar sobre o perispírito e propriedades e mediunidade. Olha que legal. Então, tá aí para vocês como sugestão. Aula número 14, tá? Então, vamos embora. Numa sessão mediúnica, de que forma podemos elevar o padrão vibratório do conjunto? Eu vou dar um tempinho para vocês participarem um pouquinho aí no chat, né? Só eu tô falando. O que vocês acham que numa reunião mediúnica, o que a gente pode fazer, né, para elevar esse padrão vibratório do conjunto? Então vamos respondam o que vocês acham que é, né? Como? Respondam, dê as suas sugestões e eu vou aguardar mais um minutinho. É muito importante a reunião estar com os mesmos pensamentos, como o São Manuel fala, com aquela egrégora, formando aquela egrégora. Nós já ouvimos ele explicar que muitas vezes espíritos vêm para trazer mensagem e eles precisam ficar isolados numa bolha por conta dos nossos pensamentos. Se nós sabemos que os pensamentos é tudo, né? Nós sabemos que nós somos o que pensamos. Nós podemos auxiliar bastante nessa elevação vibratória. Fazendo o quê? Uma prece fervorosa. É o que a gente fala, cada um tem a sua tarefa num conjunto mediúnico, num agrupamento mediúnico. Tem aquele que dá passividade, tem aquele que fica na sustentação, emitindo bons pensamentos, elevando o padrão vibratório. Tem aquele que auxilia, né?
Tem aquele que orienta ali, esclarece o espírito ali no momento que ele é socorrido. Então, cada um tem a sua tarefa. Vamos nos ater naquilo que importa a nós e vamos contribuir por todo. Prestando atenção que muitas vezes a gente está numa reunião mediúnica e vem aquele sono que a gente não consegue controlar. Ficar atento, porque nem todo sono é desdobramento. A gente pode estar cansado, né? O corpo está cansado e você dorme. Ou pode estar sendo influenciado. O seu Manuel brincava, falava assim, o espírito lá de fora pode mandar um torpedinho, pode ser provocado, como nós vimos lá, por espíritos ainda ignorantes, que não querem ver a nossa melhora. Então, cabe a nós estar com os pensamentos elevados sempre, nessa prece fervorosa aí, ó. Tal como ocorreu na sessão descrita por André Luiz. Aulus disse, eu vou explicar um pouquinho o que houve. Quando Antônio Castro ele estava, né, em desdobramento, começou a passar por essas zonas mais difíceis, ele ficou com medo, ele sentiu medo. Aí ele quis voltar para o corpo, né, que é o dirigente físico, que é uma das tarefas dele, incentivar o médium na sua tarefa e fazer, ele iniciou uma prece linda, fervorosa, e foi que ajudou. O médium foi muito beneficiado pela prece, o qual disse, sim, meus amigos, a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Olha que coisa mais linda! Quando o nosso amigo, o médium, estiver numa tarefa difícil aqui, né, nos nossos trabalhos, na nossa oficina de trabalho, que nós possamos emitir bons pensamentos ali para ajudar, porque ele vai receber como se fosse um chuveiro de luz, como Aulus descreveu. Agradeço-lhes o benefício, estou reconfortado, avançarei. Ele sentiu um medo, né? E quando ele recebeu a prece que o dirigente Raul Silva fez, encarnado, né, a título de exortação, de incentivo, de estímulo, passando tranquilidade, serenidade, ele conseguiu romper as barreiras das trevas, ele se sentiu mais seguro. Então, nós, como componentes do grupo, como eu disse, nós temos responsabilidades e deveres. Uma vez, né, que compete a cada um de nós auxiliar aquele médium, e se houver uma tarefa, né, um médium de desdobramento consciente numa tarefa e a gente fazer parte do agrupamento, era estar sempre auxiliando com os nossos pensamentos, acompanhando a trajetória desse médium, encorajando e sempre com pensamentos bons para que ele conclua a sua tarefa, a sua viagem. Como Antônio Castro era um médium novato, né, ainda nesse gênero de tarefa, necessitava de uma instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação. Olha só como a gente não mantém a concentração. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de manter a concentração. Imagina só, o espírito, o corpo fica, né, como se estivesse dormindo, e o espírito segue em viagem para outros lugares. E se você não está focado, né, concentrado naquele objetivo, qualquer coisa vai se distrair. E se for uma coisa que não for muito agradável, qual vai ser a reação? Voltar rapidamente para o corpo. Então, olha só, eles colocaram um aparelho, um capacete, né? Eles aplicaram um capacete na cabeça de Castro. Eu procurei uma imagem para a gente ver mais ou menos como que é. Como se fosse um antolho. Antolho é esse aparelho que coloca no animal para que ele, né, para que o guie só para frente. E foi essa a intenção, né, dos irmãos
que auxiliaram Antônio Castro, para que ele não dispersasse a sua atenção, para que ele continuasse a sua viagem seguindo, focado naquilo que ele foi fazer. E ele ainda recebeu 2 guardas. Um chama Rodrigo e outro Sérgio. Esses 2 guardas o seguiram desde o início e foram eles que aplicaram, né, esse capacete na cabeça dele para que ele direcionasse sua atenção apenas para a sua tarefa. Então vamos lá. Aulus, ele diz que essa mediunidade de desdobramento é rara. Tá, é difícil, é bem difícil, ele disse, porque nós somos muito apegados ainda ao corpo, né? A gente não deixa. Olha, ele ainda fala ali, eu vou ler. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Olha, são raros. Habituados à orientação pelo corpo, a gente é muito apegada pelo corpo, né? A gente vê com os olhos físicos, é assim, para ver com os olhos espirituais, a gente não consegue ainda, né? E depois, quando a gente perde o corpo físico, então é mais difícil ainda, porque a gente não sabe usar o olho espiritual. Mas habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera dos fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso, vem rapidinho, à maneira de molusco que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Olha só, não é fácil. Então, ser médium de desdobramento é difícil. Aqui tem um médium, né? Eu vou agora trazer para vocês o Divaldo. O Divaldo, ele é um médium de desdobramento, ele possui esse tipo de mediunidade, então ele se desdobra com facilidade, conscientemente. E ele é levado, ele deixa o corpo físico e segue junto com Joana de Ângeles para visitar outros lugares. Né? Existem médios, mas é raro. Então, a mediunidade dele já é bem desenvolvida, ele já é bem treinado e permite ele tomar parte nesse processo, nos trabalhos programados pela mentora. Ele mesmo, conscientemente, ele é convidado, ele deixa o corpo dele e segue. Que bênção, né, gente? Isso mostra que todos podem, mas tem aquelas condições que nós vimos nos slides passados, né? A concentração do médium é muito importante, que é através da concentração mental que o espírito direciona o pensamento de modo a manejar seu perispírito. Então, a concentração é importantíssima para o desdobramento, impulsionando o desprendimento do corpo, dando-lhe a forma como se apresentará durante o período do desdobramento. Então, é concentração. Eu esqueci de falar, mas Antônio Castro já estava concentrado. Bem no início do capítulo, vem essa observação. Se vocês puderem ler, é interessante, muito interessante. E o estudo constante. Nós sabemos que o estudo faz parte, é ele que vai nos auxiliar a compreender essa ferramenta mediúnica que somos e poder ser útil nas tarefas espirituais, ajudando os irmãos espirituais em tarefas maiores. Sem o conhecimento dos princípios básicos que regem a relação entre os 2 planos da vida, o médium ficará sempre sujeito a produzir fenômeno mediúnico não confiável, refletindo o pensamento de espíritos perturbadores que não têm nenhum compromisso com a seriedade do trabalho.
Então, Kardec, ele recomenda na introdução do livro dos médiuns, que aquele que deseje lidar seriamente com a mediunidade, que primeiro leia o livro dos Espíritos, porque ele é essencial como ponto de partida para a prática de qualquer estudo. Tanto é que o livro dos Espíritos foi o primeiro livro da obra codificada por Kardec. Então, o estudo é importantíssimo, assim como a concentração do médium. Não só para o fenômeno, para o desdobramento mediúnico, mas para qualquer atividade mediúnica. Quais os objetivos do desdobramento mediúnico? Será que vocês sabem? Porque tem que ter um objetivo, não tem? A gente deixar o nosso corpo, seguir para o plano extrafísico, espiritual. A gente vai lá fazer o quê? Só passear? Será que é só passear? Então vamos responder aí. Vocês podem contribuir. Quais são os objetivos do desdobramento mediúnico? Será que já responderam? Olha a figura. Ele deitadinho e o seu corpinho indo embora, né? Estar em outros lugares. E aqui, na outra figura, o mentor vindo buscar o espírito, né? Com seu corpo espiritual, que estava lá dormindo, para outras atividades. Ele pode recordar-se ou não. Então vamos ver qual é a resposta. Atendimento espiritual, exercício da mediunidade, reencontro com entes queridos, recompor energias físicas, estudo, desobsessão e outros. Olha aqui quantos objetivos. O desdobramento espiritual, normalmente, ele é realizado para que esses objetivos se cumpram. Então, no nosso material de estudo, né, Marcos Lourenço é um palestrante, ele sugere a leitura do livro Nas Telas do Infinito, que foi psicografado por Ivone do Amaral, e ela relata lá 2 desdobramentos. A dona Ivone estava lá, o doutor Bezerra de Menezes chegava e falava: vamos, Ivone? Ela ia, deixava o corpo e ia. Que bênção, né? E ainda se recordava, porque ela tinha uma tarefa, ela relatou isso nesse livro. Nas Telas do Infinito, ela relata 2 episódios de desdobramento consciente. Olha que legal. Se lá a gente vai, né? A gente pode ir com a nossa energia para auxiliar os irmãos necessitados, né? Onde houver necessidade da nossa energia, a gente pode ser levados pelos irmãos. A gente pode ir para se comunicar com o espírito através da mediunidade, a gente vai lá, se comunica com espíritos e fica muito mais fácil, porque a gente pode trazer a notícias, né, daqueles que estão lá no outro plano, assim, simultaneamente, como ele trouxe do Oliveira. Afinidade, né, a gente vai visitar os nossos amigos, os nossos familiares que já não estão mais e que têm condições de encontrar com a gente. A gente pode ter todos esses objetivos e olha que maravilha, né? Que é. O sono também, ele não é apenas reparador do corpo físico, ele é também moral, porque a viagem permite a gente recarregar as energias do nosso corpo, vir mais vitalizado, vir mais feliz. Como é bom, né? A gente saber. E se porventura, né, a gente conseguir se desdobrar e ser útil em algum lugar, que a gente possa ser com consciência, sabendo aquilo que a gente está fazendo e por quê e qual o objetivo.
Aqui mostra, né? Vamos imaginar que é Antônio Castro que está indo aí, ou qualquer outro médium em desdobramento que está indo fazer a sua viagem. E como vimos, em estado de desdobramento, somos instruídos, esclarecidos. A gente pode ir para estudar, a gente pode ir para receber orientação. A gente pode ser esclarecido sobre aspectos de nossa atual existência. Nós podemos socorrer nossos semelhantes através do alívio de suas dores. A gente pode promover curas e auxiliar a espiritualidade maior no desenrolar das tarefas que nos conduzem, alegres e confiantes. A prática do amor incondicional é uma atitude imprescindível aos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Então a gente tem que praticar o amor, ser médium, como disse André Luiz Ruiz no vídeo que está no material de estudo. Ele falou assim, não ser médium de espírito, ser médiums do bem. Ser médios do bem, olha que lindo, né? Então eu já falei do livro como sugestão nas telas do infinito, que relata episódios de desdobramento consciente, e tem a diversidade dos carismas, que ele é teoria e prática mediúnica. Ele foi muito feliz porque ele descreveu todo esse processo da Regina, desde o início, a dificuldade que ela sentia, até ela adquirir a confiança e ser uma ferramenta eficiente. E a gente não pode esquecer que a gente se desdobra todas as noites, quando estamos dormindo. Quando o nosso corpo descansa, o nosso espírito vai a outros lugares. Então é importante, né, antes de dormir, que a gente sintonize com o nosso mentor espiritual. Que a gente eleve a nossa vibração, né, para sintonizar com ele, para chegar até a frequência dele e pedir para que ele nos leve a lugares bons, né, a lugares de paz. E que a gente possa estar em companhia de corações amigos, de corações queridos, encarnados e desencarnados, para estudar, para se fortalecer, para ser tratado numa dificuldade, para receber aquela energia de bom ânimo para a gente conseguir a nossa caminhada. Então não podemos esquecer de nos preparar para dormir. E assim a gente vai despertar, né, com ânimo novo, com alegria de viver e com gratidão pela oportunidade bendita de receber mais um dia nesse hospital e escola, para aprender, para ajudar, para contribuir, para servir, para ser útil. Então, eu agradeço a todos pela atenção, pela contribuição, pela oportunidade de estarmos juntos, de estar aprendendo. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, mas que busquem. Busquem, o conhecimento está aí para todos. Chico Xavier escreveu os 100 primeiros livros dele psicografados para nós espíritas. Será que a gente já leu todos os 100 primeiros livros? Quantas orientações! E nós sabemos qual é o caminho, né? O caminho é Jesus. Então não tem como errar. Aquele que segue Jesus vai ser uma boa pessoa e, por consequência, um bom médium onde estiver. Muito obrigada pela atenção. E a pergunta é a seguinte: para que serve o desdobramento mediúnico? E qual é a sua utilidade? Aguardo a resposta lá na sala de aula. Um abraço e até a próxima!